arrogante, eu sou prepotente, eu não dou minha família, eu não me relaciono bem. É aí que a gente tem que mudar. Então nós temos que parar, analisar, pensar e executar isso daí. Porque senão, vira lá, ervas daninhas a fim de arrancar. Nós temos que tirar isso daí de nós. Nós temos que pensar que isso daí, nós somos um jardim e esses defeitos a gente tem que arrancar. Esses defeitos nós temos que trabalhar. E para a gente enxergar os nossos defeitos, nós temos que parar e pensar. Isso que é a reforma íntima. É a gente mudar nós mesmos. Nós não mudamos outras pessoas, nós mudamos nós mesmos. E para a gente fazer essa construção da mente, o que a gente precisa? Ela é um processo de reformulação. Ele é lento, penoso, pois a mente ela é viciada nos pensamentos de baixo teor e recusa-se a aceitar a nossa reforma. Para um pouco para ver se a gente logo não está pensando besteira. Ou se não está pensando besteira, logo chega besteira no celular. Ou passa besteira na televisão. Ou isso daqui. E, de repente, o dia vai passando, a gente só pensou em besteira. Quanto tempo do dia, às vezes, a gente para fazer uma leitura saudável? Um hábito do pensamento adequado. Certo? Então, isso é lento, é penoso. O esforço pessoal e a firme determinação de evoluir moralmente são fatores decisivos à mudança desejada. Então, nós precisamos começar a mudar. Para ter a reforma íntima, é preciso que se amplie as qualidades do ser. Nós precisamos ampliar nossas qualidades, para que os aspectos negativos do caráter, como o egoísmo, o orgulho e a vaidade, possam ser combatidos de imediato. Olha aqui isso daqui. Quem de nós não tem isso daqui? Todos nós temos um pouquinho de egoísmo, um pouquinho de orgulho e um pouquinho de vaidade. Ou muito. Quem não gosta de, é o fulano de tal. E aí, sabendo disso daí, sabendo dessa viciação que nós temos na mente, o Banco do Brasil lançou uma propaganda. Banco do Roberto, Banco do Paulo, Banco do José. E todo mundo assim vai e desce. Nossa, esse banco tem meu nome. Fizeram uma propaganda uma vez. Quem não gosta disso? Quem não gosta de ser elogiado? Às vezes é preciso ser elogiado. Poxa, Marcelo, você deu uma palestra boa. Opa, que bom. Estou no caminho certo. E não, olha, eu sou maioral. Não, nós estamos aqui igual. Eu sou igual a vocês. Às vezes é porque eu dei uma estudada num tema, tive um pouco de esforço. Mas às vezes amanhã vocês estão dando uma palestra e eu estou sentado aí. Então eu não sou melhor do que ninguém. O Roberto não é melhor do que ninguém. Todos estamos aqui num esforço, numa construção de um ato. E é isso que nós estamos fazendo. Pensando em coisas boas, porém executando. E vocês estão executando também. O fato de vir assistir uma palestra, tirar um tempo para executar uma coisa boa, vocês estão praticando. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Conhecimento de si mesmo nos abre uma possibilidade de rever a cada dia o que fizemos. Então vamos parar e analisar o que a gente fez. Nos dá a chance de rever os nossos atos e questionarmos se não faltamos em algum dever ou se tem algum motivo para a gente queixar dos nossos atos. Então chega no final do dia, faça uma avaliação. O que eu posso melhorar? O que foi bom que eu fiz? E não se vangloreie com o que bom que fez, porque não fez mais do que obrigação. Então, o Santo Agostinho, já no Livro dos Espíritos, já nos diz, aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse, perguntasse a si mesmo o bom ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que esclarecessem, grande força adquiria para se aperfeiçoar. Está no Livro dos Espíritos. Santo Agostinho falou isso. Então, se eu chego de noite, rezo, agradeço a Deus pelas coisas boas que eu fiz, reconheço as coisas boas, ainda peço para mim melhorar cada vez mais, Ele vai me ajudar. É isso que a gente às vezes precisa. No momento da nossa oração, durante o dia, durante a manhã, durante a noite, principalmente à noite, faz uma análise. Todos nós temos que preparar uma higiene do sono. E a oração faz parte disso daí. E acordar durante o dia, nós temos que pegar uma força. Assim como o café da manhã fortalece o nosso corpo físico, a oração fortalece o nosso corpo espiritual. Façamos disso o nosso café da manhã e nossa ceia ao deitar.
O Espírito ainda, amigo, ainda nos estimula a analisar um exame sobre o que pudemos ter feito contra as leis divinas, contra o próximo e contra nós mesmos. Se a gente faz uma análise, uma reflexão, uma oração, nosso anjo da guarda vai ajudar a ver, olha, vai fazer com que você toque na consciência. Olha, aquela hora você estava lá no teu trabalho, uma pessoa chegou com você e te tratou muito mal, e você revidou. Isso acontece praticamente todo dia comigo. Eu estou lá no meu consultório, normalmente atrasado, para variar, já entra um paciente no meu consultório. Nossa, doutor, hoje demorou. Hoje mesmo aconteceu isso. E para mim estar aqui hoje foi um sacrifício danado. Até peço desculpa o atraso um pouco, mas foi um sacrifício danado. E um paciente já entrou, já soltando isso daí. E eu, mas que bom que você veio. Você me desculpa você eu ter demorado. Olha, infelizmente hoje foi extremamente atípico. Pronto, parei, não falou mais nada. E já pensou se eu revido ele? Então eu sei que ele está fragilizado. Eu sei que ele está lá esperando, tem tempo, tem hora, sabe? Ele não sabe o que passou na minha vida, no meu trabalho, naquele dia. E já aconteceu de eu atender pessoas lá, em que eu atrasei umas 2 horas, porque fui atender uma emergência no hospital, chego, eu vou atender a mulher, a primeira coisa que faz é reclamar. Reclamou que demorou 2 horas lá esperando, que não sei o que tem, que estava sem... não tinha mais bateria do celular. Mas tudo bem, me desculpa. Aí no retorno dela, ela voltou. Falei, doutor, desculpa. O senhor atrasou aquele dia que o senhor estava atendendo o meu sogro que estava infartado. Então, olha só como é que pode as coisas. Pode acontecer com a gente. Então, lide com isso daí com melhor. Então, reflita à noite. Olha, eu tratei mal aquela pessoa. Amanhã eu vou tratar ela bem. Eu não tenho coragem de pedir desculpa para ela, mas eu vou tratar ela bem. Oi, bom dia. A pessoa vai ter um olhar diferente. Mas esse é o exercício que a gente faz. Essa autoanálise que a gente tem que ter. O ato de pensar. Já dizia no livro dos Espíritos Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Esse que é o caminho. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai como qualificaríeis se tivesse sido praticado por outra pessoa. Se você está com dúvida se o que você está fazendo está certo ou errado, será que se outra pessoa fizesse isso comigo, eu ia achar bom? Eu ia aceitar? Eu ia gostar? Seria bom? Então, faça com os outros o que gostaria que fizesse com você. Então, nós precisamos disso daí. As respostas nos darão o descanso para a nossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Então, quando a gente pergunta para nós mesmos, nós vamos saber que essa resposta vai indicar para nós onde é o caminho, se a gente vai subir ou se a gente vai descer. Se a gente está indo para o lado certo, se a gente está indo para o lado contrário. Se gosto que faça alguma coisa comigo, eu tenho que fazer com outra pessoa. Se eu chamo alguém de apelido, eu tenho que aceitar que me chamem de apelido. E se eu faço cumprimento bem uma pessoa, eu tenho certeza, porque eu gosto de cumprimentar bem uma pessoa. Então nós temos que pensar que isso daí é essa resposta que a gente busca vai mostrar o caminho para nós, vai mostrar por onde a gente deve ir. Como qualificar determinada atitude nossa? E se tivesse sido praticado por outra pessoa? Se o que ele fez foi ruim, se eu vou para o consultório médico e fico lá sentado esperando 2 horas, será que eu ia gostar disso daí? Eu não quero saber se o médico teve alguma coisa. Eu marquei 2 horas da tarde, já é 3h30, 4 horas da tarde, o médico vem me atender agora. Não marquei às 4, eu marquei às 2, não quero saber. Então, eu sempre questiono isso. Por isso que eu tento, todos os dias, brigo com a minha secretária. Põe pouca gente. Não quero que coloque muita gente. Infelizmente, existem intercorrências, existe uma série de coisas que não tem como. Foge, às vezes, da minha profissão. Mas eu tento ao máximo buscar isso daí. E quando eu atraso, eu tenho que ser muito mais carinhoso com essa pessoa, porque eu tenho que quase que pedir desculpa para ela por uma coisa disso daí, para ela não ficar magoada. A minha função como médico, muitas das vezes, não é lá, seu exame está bem, não é não. Olha, você não pode, você me desculpa, hoje foi atípico. Então,
será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Uma outra forma é procurar saber o que os outros pensam das nossas ações, sem desprezar a opinião daqueles que não nos querem tão bem, porquanto nenhum interesse teriam em mascarar a verdade sobre nós. Questione, olha, procure a crítica, ela tem que ser construtiva. Quando uma pessoa entra no meu consultório e reclama, olha, eu tenho que melhorar. Eu entendo isso como uma crítica positiva. Olha, foi ótimo o senhor falar, porque a partir de agora eu vou procurar melhorar isso daí. Pronto, eu já desmascaro essa pessoa. Eu já tiro aquela raiva que essa pessoa muitas vezes tem. E aí, quem tem razão de uma das coisas? É a pessoa ou nós? E às vezes a gente briga, muitas das vezes um com o outro, e os dois estão certos. Por quê? Porque quem é dono da razão? Será que um ponto de vista de um é diferente ou igual ao ponto de vista de outro? Então nós temos que muitas das vezes parar, analisar e fazer muitas vezes essa autoanálise. E é preciso também ouvirmos a nossa consciência, se estivermos decididos a nos melhorar, promovendo o balanço diário da nossa vida moral, avaliando perdas e ganhos. Então nós temos que fazer um balanço, assim como o comerciante vai lá e faz um balanço do comércio, se ele está ganhando dinheiro, se não está ganhando dinheiro. A gente tem que fazer um balanço, ouvirmos a nossa consciência. Será que o que nós estamos fazendo é certo? Será que o que nós estamos fazendo agrada essas pessoas? Vamos parar e analisar, fazer uma autoavaliação disso daí. Santo Agostinho, mais uma vez, um trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que se pudermos dizer que foi bem o nosso dia, podemos dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. O que é se despertar na outra vida? Quando a gente desencarna. Então, se a gente quer morrer bem, o que a gente precisa fazer para morrer bem? Quem está pronto para poder morrer, para começar? Ninguém. E como é que às vezes a gente vai saber que a gente vai morrer bem? Para morrer bem, basta viver bem. Aí a gente está pronto para viver. E será que a gente hoje, se a gente for falar, não, vou te dar 24 horas para você fazer o que você vai morrer em 24 horas. O que você quer fazer? Se a gente tiver alguma coisa para fazer, é porque a gente não está pronto para viver, para morrer. Se a gente tiver alguma coisa para fazer, é que a gente está levando mal à nossa vida. Que paz seria? Não, eu posso morrer, eu não tenho mais nada para fazer. Que paz que seria isso daí? Mas se alguém pensou que às vezes precisava melhorar, eu precisava melhorar alguma coisa, é porque às vezes a gente já está precisando fazer isso desde agora, porque a gente não sabe quando que vai para lá. O autoconhecimento é, portanto, um fator indispensável que busque com firmeza a nossa mudança interior. Então não tem outra forma da gente fazer nossa reforma íntima se a gente não ter o autoconhecimento. Se a gente quer mudar nós mesmos, vamos parar e analisar. Somente no conhecimento íntimo poderá o homem combater com certeza de vitória os males que lhe afligem o espírito. Então, a gente tem que saber que isso é necessário a gente ter esse conhecimento. A gente precisa fazer a nossa reforma íntima, mudando a nossa forma de agir, mudando a nossa forma de pensar. E nós somos espíritas. E o que o espírita tem a ver com isso daí? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. O espírita não é aquele que vem aqui e faz sopa. O espírita não é aquele que vai ali e vai entregar a sopa. Isso aí é uma atitude que todos nós devemos fazer. Mas o espírita é aquele que, pelos seus esforços, tenta dominar os seus esforços, domar as suas más inclinações. Essa é a nossa grande luta, domar as coisas que a gente tem de errado, domar as nossas má inclinações. Eu gosto da minha bebidinha, essa daí eu não abro mão. Sexta-feira à tarde vou tomar um chopinho com os meus amigos, e aí lá, o que acontece? A gente já começa a mudar os nossos pensamentos, certo? Não estou falando que todo mundo tem que ir para a igreja e tem que ir para o centro, não, mas a gente tem que avaliar até que ponto isso é importante na vida da gente. Então, mudar as nossas más inclinações. Eu sou casado, eu tenho filho, mas eu vejo uma mulher ali, eu vou ter... Isso é uma má inclinação que eu tenho.
Então eu tenho que começar a domar isso daí. Ah, eu gosto de baralho, jogar baralho também é uma má inclinação. Eu tenho que, às vezes, mudar um pouco isso daí. Então, essas atitudes nós temos que saber que nós precisamos mudar e reconhecer e começar a mudar é o verdadeiro espírita. E mais um indicativo para que todos nós busquemos a perfeição moral com determinação, a fim de conquistarmos a efetiva evolução moral a qual todos estão predestinados pelo Criador. Todos nós somos predestinados a nós evoluirmos. Isso daí é fato. Nós vamos melhorar cada vez mais. Uns mais lentos e uns mais rápidos. Depende de quê? De cada um de nós. É necessário cada um de nós termos essa mudança. E o Espiritismo, a Casa Espírita, o Espiritismo, o estudo espírita, não institui nenhuma nova moral. Ela é apenas um facilitador para a compreensão dos ensinamentos do Cristo, dando oportunidade aos homens que duvidam ou que vacilam nessa conduta de ter fé inabalável e ao mesmo tempo esclarecida. Então nós aqui na Casa Espírita, não é que é o caminho redentor, ela apenas mostra os ensinamentos de uma forma mais aberta, de uma forma que é estudada, de uma forma que é esclarecida. Ah, e se eu morrer? Se eu morrer, eu sei o que vai acontecer comigo, o Livro dos Espíritos me fala. Então eu tenho um conhecimento. E se eu não fizer o bem agora? O Livro dos Espíritos me fala. Se eu não fizer o bem, eu vou ter que vir numa outra oportunidade para poder fazer o bem. Até que eu mude minha conduta. Isso daí é fato. Vou amassar barro até quando eu faça a minha reforma íntima e comece a melhorar. E qual seria a razão disso daí? Kardec já dizia no Evangelho segundo o Espiritismo, certamente não seria por falta de clareza da doutrina, por vez que esta é uma da sua essência, de onde lhe provém toda a sua força, porque vai direto à inteligência. Então é estudada, é uma fé raciocinada. Não é porque alguém me falou, não, a ciência prova, a ciência comprova isso daí. Então a gente usa no despertar da nossa consciência, o despertar da nossa inteligência para isso daí. Já dizia Chico Xavier, se eu não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, não teria ficado. Então nós somos uma doutrina em que nós somos adeptos de Jesus, aos ensinamentos dele. Além do mais, o Espiritismo não guarda segredo, não tem ação misteriosa. Tudo o que acontece no Espiritismo é esclarecido. Também não é necessário se ter uma inteligência privilegiada ou fora do comum, pois ela é completamente compreendida por todos. Muitas das vezes a gente vai ler um livro espírita, as bases dos livros espíritas, e às vezes a gente vê uma linguagem mais difícil. Leia 2, leia 3, leia 4 vezes, para e tenta refletir isso daí. Para isso que tem a Casa Espírita, para poder todo mundo estudar em conjunto. Para isso que a gente tem a palestra aqui, para nós todos estudarmos em conjunto, para nós todos conhecermos isso daqui, sabermos um pouquinho dessas palavras aqui. E aí a gente vem sabendo que, na verdade, alguns não compreendem de forma plena os ensinamentos doutrinários, porque parte essencial, existe um certo grau de sensibilidade, que pode ser chamada de maturidade do senso moral. Muitas das vezes a gente não entende bem, não é porque a gente não tem um vocabulário rebuscado, um vocabulário muito estudado, muitas vezes é porque a gente não tem a capacidade moral de entender. É igual se eu perguntar aqui para vocês, me definir o que é vida. Cada um vai definir diferente o que é vida. E a gente falar de Deus. O Chico Xavier tinha dificuldade para explicar o que é Deus. Porque a gente não tem grau de compreensão da grandeza que é. Então, muitas das vezes, o Espiritismo a gente tem dificuldade de compreender pelo nosso grau evolutivo. Se você ler um livro, você vai entender uma coisa. Daqui 2, 3 anos, você vai reler ele, você já vai entender muito mais coisas que, poxa, será que eu já li esse livro mesmo? Será que eu já estudei esse livro? E às vezes a gente tem que estudar 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes o mesmo livro. Não se engane, cada vez que lê um livro, novamente a gente aprende um pouco mais. E a maturidade espiritual independe da idade da pessoa física. E o do grau de instrução, porque ela é uma peculiaridade do espírito encarnado.
Nossa maturidade moral, ela vai passando de encarnações em encarnações. Hoje vocês já são muito mais maduros do que na encarnação passada. E provavelmente na próxima encarnação serão melhores ainda. Só do fato de estarem aqui plantando, ou às vezes já até colhendo bons frutos que o Espiritismo já plantou. Em outros casos, os laços materiais ainda são muito fortes, impedindo para quem quer se tornar o verdadeiro espírita de desprender-se das coisas da terra. É aquela coisa que Jesus fala, você quer, vem, me segue. Muitas das vezes, esse seguir Jesus Cristo não é abandonar também o financeiro. Ah, não, eu não vou, agora eu vou desprender do meu patrimônio. Não, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo tem um conforto. Mas e a essência de Deus, e a essência dos conhecimentos, a essência do amor, a essência da compreensão de Deus? Isso daí que a gente tem que carregar e desprender das coisas materiais nesse sentido. Ah, não, esse daqui não me serve, então vou dar para outra pessoa. Ah, mas foi fulano que me deu. Não me serve, para que eu vou ficar guardando isso daqui? Às vezes vai ser útil para outra pessoa. E às vezes a gente tem uma crença que os espíritos, como simples fato, sem dar importância aos seus ensinamentos, mas assim, permitindo ajuda para modificação de suas tendências instintivas, estarão mais interessados nos fenômenos do que na moral doutrinária, que lhes parece monótona. Muitas das vezes a gente vai na casa espírita querendo ver uma manifestação mediúnica, alguma coisa. Ah, eu não quero saber da moral evangélica, da moral do espiritismo. Eu quero é ver se tem espírito encarnado ou não. Às vezes é por curiosidade. Mas vai chegar um momento em que vai ter que ter um despertar da moral. Porque a gente classifica os espíritos em 3 ordens. A gente sabe que existem espíritos de primeira, segunda e terceira ordem. E esses espíritos de ordem, os espíritos de primeira ordem são espíritos puros, os espíritos da segunda ordem são os bons espíritos e os espíritos imperfeitos, que é a grande maioria de nós. Nós ainda temos muita caminhada pela frente. Querem saber das mensagens de incorporação, recado, ajuda, dica, orientação, sem saber da permissão. Então vai no centro espírita, perder um filho e quer, às vezes, chegar lá e ter uma mensagem do filho. Nunca foi no centro espírita. Isso, às vezes, não é responsabilidade da casa espírita. Às vezes, a comunicação vem de lá para cá e não daqui para lá. Esses são espíritos imperfeitos, são pessoas que ainda precisam muito caminho para poder evoluir. Então, nós temos que tentar, cada vez mais, ter o conhecimento disso daqui. E, normalmente, são espíritos que ficam no meio do caminho, acabam se afastando da casa espírita. Porque, não manifesta, não veio recado da minha filha que morreu, e acaba abandonando o espiritismo. Certo? Então, a grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos, que ainda predominamos na ignorância, no desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Se a gente, às vezes, liga o rádio, escuta uma música e vou mudar de rádio. E, às vezes, olha, acidente, não sei... Não. Opa, peraí, deixa eu escutar. A gente gosta de saber um pouquinho da coisa ruim também, porque nós ainda somos imperfeitos. Então, trabalhemos isso daí, mudemos isso daí em nós. A fé inabalável é a que só pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que pode ser qualificado de espírito verdadeiro está em grau superior de adiantamento moral. Nele, o espírito domina de forma mais completa os impulsos que lhe provêm da matéria, tendo a percepção mais clara sobre os princípios da doutrina. Então, a partir do momento que nós dominarmos as nossas má tendências, nós começamos a ter a melhora da nossa reforma íntima. Em resumo disso daí, Kardec já nos fala que é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Então nós tem que ter fé que a gente consegue isso daí. Nós vamos dar conta de superar isso daí. Não podemos, a partir disso, então, confundir, achando que devemos sair em busca de indicativo que identifique quem de vós alcançou ou não a condição de verdadeiro espírita. Então eu não tenho que julgar, ele não está reconhecendo, ele não está fazendo. Não, eu tenho que buscar a mudança em mim mesmo. E essa mudança, ela engana-se quem acredita que deve esperar a perfeição para praticar a caridade, amando ao próximo, para então se considerar espírita.
Então eu não tenho que ser, eu vou começar a fazer caridade quando eu estiver bem de situação financeira. Eu vou fazer caridade enquanto eu estiver já casado, já mais velho. Não, mudança começa a partir de agora. O importante não são as aparências, nem os sinais exteriores. Nada disso distingue o espírita. Não é porque o Roberto está fazendo a sopa aqui que ele é um bom espírita. Não, todos nós somos imperfeitos. Mas a atitude dele é uma atitude, às vezes, de verdadeiro espírito. A atitude de cada um de vocês aqui, hoje, vendo uma palestra, escutando isso daí, é de um verdadeiro espírita. Não tão pouco só é considerado verdadeiro espírita ou aquele ou aquela que não erra. Todos nós erramos. O que realmente importa é o esforço que cada um faz na tentativa de pôr em prática todos os ensinamentos dados pelo nosso Mestre Jesus e aquele outro que contém na doutrina espírita. Isso que é o verdadeiro esforço. É a gente procurar fazer a mudança de tudo isso daí. E isso daí a gente precisa ter o quê? Uma reforma do nosso pensamento. Toda cura espiritual exige uma limpeza dos nossos pensamentos. Toda vez que estiver pensando em alguma coisa errada, de alguma coisa ruim, pera lá, deixa eu pensar numa coisa boa, deixa eu pensar numa atitude. Começa a trabalhar o teu pensamento, começa a trabalhar a tua mente, começa a pensar em coisas boas, que você começa a adquirir coisas boas. Isso são energias. Então, é muito importante a gente mudar o nosso conhecimento, o nosso pensamento. Essa imagem, praticamente todos os dias, quando eu acordo, eu começo a lembrar dela. A limpeza dos nossos pensamentos. Aí eu vou olhar o celular, um monte de coisa, de informação, de bobeira. Pera lá. Isso daqui me corrige. E às vezes eu vejo uma coisa errada na rua. Pera lá. Quem sou eu para julgar alguém jogando um lixo ali na rua? Então eu lembro dessa figura e eu exercito isso praticamente todos os dias. E para finalizar, eu vou deixar um videozinho aqui para a gente também refletir um pouquinho. Tá tudo bem? Mais ou menos. O que houve? Professor, ele disse que as pessoas têm uma média de 2 bilhões e meio de batimentos cardíacos na vida. E? Cada batida que eu sinto é um a menos que eu tenho. Mãe, essa camiseta é pra mim ou pro pai? Pra você. Matter what they say, future's in your head. I'll keep my head up, never look down. I'll keep my head strong. Next time you show yourself around. Don't you know you make me feel with my heart open. Don't you know you make me feel with my heart open. Don't you know make me feel with my heart open. Oi, filha. Sabe o que foi? O menino da escola, que não deixa a Lu jogar bola só porque é menina. E aí, filha? Oi, pai. Todas as vezes que você viver algo de especial, todas as vezes que você fizer algo de bom para alguém, você vai escrever nessa camiseta. E quando você crescer, você vai entender que
Não importa quantas batidas seu coração vai dar, mas por quais motivos ele vai bater. A vida é boa quando você é bom. Passa-se uma vida com atitudes boas. Eu acho que isso que importa para a gente, ter pensamentos e atitudes boas. Muito obrigado a todos. Pessoal, gostaria de agradecer a todos pela presença. A presença de vocês é muito importante para nós. Quando o Marcelo recebeu o convite para vir aqui, ele teve que estudar. E quando ele estudou, ele aprendeu. E cada dia que ele estuda para passar um pouquinho do conhecimento que ele estudou e aprendeu para vocês, ele aprende mais um pouquinho. E é o que ele disse na questão do livro. Quando mais a gente estuda, mais a gente aprende. Então eu espero que as palavras do Marcelo aqui, esse ensinamento que ele trouxe para vocês, possa abrir a cabeça de cada um e que vocês saiam daqui com um pensamento renovado, de que nós possamos mudar, que nós possamos ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então vamos pensar nisso. Quando nós estivermos com os pensamentos cheios de defeito, vamos orar e vigiar, entendendo que nós somos capazes. Ninguém é incapaz. Quando o Marcelo falou que aqui nós somos todos iguais, qualquer um de vocês pode estar aqui na frente. Vai depender de cada um, do querer de vocês. E nós, quando o Marcelo colocou que o nosso pensamento é ligado ao coração, quando o nosso coração quer, o nosso cérebro já está querendo há muito tempo. Então é momento de mudar, é momento de reflexão. O mundo em que nós vivemos é cheio de dificuldade, as coisas acontecendo tão rápido, tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisas boas acontecendo. As coisas boas, às vezes, não são divulgadas como as coisas ruins. Mas você tem certeza que as coisas boas são muito mais do que as coisas ruins que estão acontecendo. Então, que o Papai do Céu possa iluminar a cada um de vocês, com os seus parentes, nos seus lares, e ao chegar em casa, possa disseminar esses ensinamentos. Se cada um de vocês puder colocar na cabeça de nós teremos o dobro de pessoas com o pensamento de mudança na cabeça. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, fechar os nossos olhos e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo novos ensinamentos e novas energias. E que nós possamos, Pai, estarmos sempre ligado ao mundo maior, ao plano maior, para que possamos, Pai, estar lavando e limpando os nossos pensamentos, para que amanhã nós possamos ser melhor. Que o Papai do Céu nos ilumine, nos acompanhe até os nossos lares e que nós tenhamos um resto de semana agraciado de novas energias, de novos pensamentos, para que nós, através dos nossos pensamentos, possamos continuar o nosso projeto que outrora fizemos no plano espiritual. E que assim seja. Vá todos com Deus. E muito obrigado pela presença. A presença de vocês é muito importante para nós. E a nossa rádio, agora, o Cláudio vai falar um pouquinho, só rapidinho sobre a rádio aqui, para vocês entenderem, quem quiser acessar e estar acompanhando sempre
toda semana nós temos palestras. Segunda, terça, quinta, sexta e domingo. Domingo é o Papo Cabeça. Boa noite a todos. Agradecer a oportunidade aqui, em nome do Roberto, que nos convidou para estar fazendo a transmissão aqui na noite de hoje. E queremos convidar vocês também para estar acompanhando a nossa web rádio. O nosso site é www.sintonianobem.com. E através desse site vocês também podem estar acessando nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/sintonianobem. O nosso canal no YouTube é youtube.com/sintonianobem. E nossa página no Instagram é instagram.com/sintonianobem. Ou seja, a gente tem vários canais para vocês estar acompanhando a nossa movimentação. Ontem a gente fez a nossa transmissão número 100. Então essa é a transmissão número 101, viu, Roberto? E, ou seja, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente não conseguiu transmitir ao vivo a parte de vídeo, mas depois vocês podem acompanhar essa palestra através dos nossos canais. Tá? Logo mais à noite a gente vai estar disponibilizando ela nos canais e vocês podem estar acompanhando e repassando essa maravilhosa palestra para os seus companheiros, seus amigos e pessoas mundo afora. A gente até fala que Sintonia no Bem é um projeto que a gente está levando o espiritismo da nossa região para o mundo. Então, ou seja, a gente tem várias pessoas nos Estados Unidos, Portugal, a Espanha, né? Ou seja, são várias pessoas, Argentina, mas se não me engano, a última vez a gente também teve pessoas do Uruguai, Canadá, ou seja, mundo afora já está acompanhando as palestras da nossa região. Com certeza, Roberto, a gente vai estar aqui outras vezes transmitindo, né, novas palestras, e qualquer evento que tiver também, Roberto, a gente também quer estar aqui acompanhando. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença e convido mais uma vez a acompanhar a gente através da nosso Sintonia no Bem. Lembrando aqui, o Vilmarzinho, que é o nosso diretor-geral, ele sempre está mandando, né? Sempre a gente tem que obedecer. Nos domingos, a partir das 19 horas até as 21h30, a gente tem um programa no nosso web rádio, que é o Papo Cabeça. O que é esse programa? Esse programa a gente convida pessoas para discutir um determinado assunto. No último domingo, a gente falou sobre a inclusão. E a gente foi agraciado que no momento que a gente estava fazendo o programa, entrou uma pessoa que tinha deficiência, né, e acabou participando do programa com a gente. Ou seja, além da nossa convidada, mais uma outra pessoa também participou. E foi maravilhoso porque ele também deu o depoimento dele. Ou seja, ele como espírita, o que acontece com ele durante o dia a dia, o preconceito que existe. Ou seja, ele expôs muito bem o que a gente queria passar, né? E está gravado, ou se vocês quiserem acompanhar nos nossos canais, é só descer lá no último domingo, vocês vão acompanhar todo o bate-papo. E lá a gente tem mais de 100 vídeos, né, para vocês acompanhar. Site Saibaba, né? Então, domingo, o nosso Papo Cabeça vai estar falando sobre o site Saibaba com Donaldo Almeida, né, que é um espírita muito respeitado lá na cidade de Jataí. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus, né, a oportunidade de estarmos aqui, de tê-los conosco, você, doutor Marcelo, e toda a equipe da Sintonia no Bem, o Cláudio, Vilmar, o Luiz Felipe, né, o Giovanni, e agradecer a todos vocês também pela presença, né, que nós possamos a cada dia interagir mais com essas palestras, trazer mais. Tem vários palestrantes lá que se dispôs a vir, vem com a maior satisfação, não cobra um centavo, vem na maior
alegria. Então, gostaria muito de agradecer a todos e principalmente a presença de vocês. Que a paz de Deus esteja entre nós. Que assim seja.